Bom, agora vai começar os tiques de nervoso, então que os irmãos me compreendam, por favor. Saldo, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um grande desafio, mas sem dúvida que eu estou disposto a encarar. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em João capítulo 18. A gente vai seguir a leitura a partir do versículo 28 e nós vamos andar um pouquinho até o capítulo 19, no versículo 16. É um texto um pouquinho extenso, mas ele vai servir de base para a nossa mensagem de hoje. João capítulo 18, a partir do versículo 28. Eu vou estar lendo na versão NVT, os irmãos me acompanhem. Diz assim: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então, o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual a acusação contra este homem? Eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei. Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele, dizendo: salve, rei dos judeus. E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: crucifiquem-o, crucifiquem-o. Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, respondeu:
Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isto, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamado Pavimento das Pedras. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifiquem-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Seu cuidado sobre cada um aqui, ó Pai. E neste momento, ó Pai, em que acabamos de ler um pouco da Tua palavra, peço que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar com cada um dos presentes aqui. Que não seja, Pai, eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo me usando para que a Tua palavra possa ser levada como o Senhor nos manda, ó Pai querido. Esta é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto ele é um pouquinho longo, mas ele vai servir de base para a nossa meditação de hoje. É impressão minha, tá frio aqui, Diogo? Ou eu tô nervoso? É frio? Uai. Ah. Pronto, tava faltando a capa de Elias. Era mais para descontrair mesmo, igreja, porque o nervosismo vai passar e a palavra vai ficar. Amém? Hoje eu estou aqui para cumprir uma das ordenanças de Deus, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que está lá em Mateus 16:15. Eu reforço que essa ordenança não é somente para os líderes religiosos, é para cada um de nós. Só que para que eu possa levar esse evangelho, eu preciso saber do que ele se trata. Eu preciso ter pelo menos uma ideia mínima para poder falar. Eu quero dizer que hoje eu tenho essa ideia mínima e eu quero compartilhar com vocês. Por definição, evangelho significa boas novas. Mas que boas novas são essas? Boas novas é a mensagem da salvação em Jesus Cristo, registrada através da sua vida, morte, ressurreição e seu retorno em glória. É a demonstração do amor de Deus através de sua graça na redenção, no resgate da humanidade, disponível a todos que creem em Jesus. É o que está escrito em João 3,16. E aí eu vou pedir para que a igreja recite, porque essa a gente não precisa da Bíblia. Eu sempre sonhei nisso aqui. Eu sempre sonhei. Eu já vou beber, porque eu acho que hoje eu já bebi uns 10 litros d'água. Obrigado. Vamos citar João 3,16, igreja. 1, 2, 3. Porque Deus...
Amém. Agora que já temos uma base do que é o Evangelho, fica claro que há uma centralidade na pessoa de Jesus. Na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e no seu retorno glorioso. Então, para aqueles que querem cumprir o I de Jesus, a gente precisa saber sobre o Evangelho e sobre quem está centralizado no Evangelho, que é Jesus. E diante dessa necessidade para aqueles que querem levar, e repito, é um mandamento, é uma ordenança para todos nós, é necessário que nós saibamos quem é Jesus. E esse foi o tema que eu acabei definindo. Na realidade são 3 perguntas em uma. Quem é Jesus? Como eu o considero? E de que forma eu o trato? Vou repetir mais uma vez. Quem é Jesus? Como eu o considero? E de que forma eu o trato? Você pode repetir comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Exatamente. Quem é Jesus? Como eu o considero? E de que forma eu trato? A primeira pergunta, eu creio que, apesar de diferentes maneiras de se respondê-la, tendo em vista aí os sinônimos, os atributos de Jesus, eu creio que de uma certa regra, a maioria vão seguir o mesmo sentido. A segunda pergunta, ela já traz uma reflexão particular, que ela pode se desdobrar em várias respostas, até mesmo de significados diferentes. O ideal é que seja o mesmo significado, tendo o entendimento de qual foi a primeira pergunta, ou seja, quem é Jesus. E a terceira pergunta, ela vai nos levar a uma reflexão mais profunda e nos fazer rever as nossas atitudes. Então nós vamos começar respondendo a primeira pergunta. E aí eu vou pedir mais uma vez a ajuda de vocês para que eu não fique sozinho nessa. Quem é Jesus? Pode falar aí. Pode se embaralhar e pode falar aí. Quem é Jesus? Pode falando. Não são poucos, pode falar. O Filho de Deus, o Messias, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, o Salvador, o Redentor, o caminho, a verdade e a vida, o Senhor, o Rei dos reis, e por aí vai. No texto base que a gente leu, nós vamos encontrar 2 menções sobre quem seria ou quem é Jesus. E aí nós vamos voltar novamente lá no nosso texto base. Essas 2 menções, uma delas vai falar que Jesus seria o Rei dos judeus, e a outra seria que ele era o Filho de Deus. Vai estar lá em João capítulo 18, versículo 33. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o Rei dos judeus? Perguntou ele. 36. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei. Você diz que eu sou rei. Respondeu Jesus: de fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. E em João capítulo 19, no versículo 7, vai dizer: e os líderes judeus responderam: pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Ou seja, nesse nosso texto base a gente vê 2 menções de quem seria ou quem é Jesus: Rei dos judeus e Filho de Deus. Filho de Deus. Nesse texto, então, nós vamos ver que Jesus, de fato, ele é rei. Mas não no contexto do rei dos judeus, como Pilatos estava questionando.
Aliás, Jesus ele não confirma nessa ocasião que ele é rei dos judeus, mas ele afirma que o reino dele não é deste mundo. Logo, a gente pode entender que ele é sim rei. E diante do entendimento que a gente tem da sua natureza divina, a gente pode afirmar que ele é o rei dos reis. E isso a gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16. Eu vou encher de versículos da Bíblia, de uma certa forma, um pouquinho mais do que o normal, para que eu consiga dar base a essa mensagem. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito o nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. E de sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com um cetro de ferro, e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda menção no nosso texto base vai nos levar a responder a pergunta: quem é Jesus? Seria o Filho de Deus. A gente viu que é mencionado ali pelos líderes religiosos, né? Inclusive foi a afirmação dele em ser filho de Deus que o levou àquela condição de ser julgado. Jesus é filho de Deus. Inclusive no texto fica claro que em seu julgamento e a sua condenação tem relação com essa afirmação. E para confirmarmos a condição de filho de Deus, nós temos aí várias passagens na Bíblia que vão falar e vão confirmar e vão atestar que Jesus é filho de Deus. Mas eu vou ficar aqui em duas. E essas duas, elas têm algo em comum, que foi a afirmação feita pelo próprio Deus em voz audível. Uma delas que foi no batismo de Jesus, e a outra foi no texto que a gente conhece como o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 3, 16 vai narrar: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Em Mateus capítulo 17, versículo 5 vai dizer: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós poderíamos aqui citar tantos outros sinônimos e atributos de Jesus que poderiam responder essa primeira pergunta nossa: quem é Jesus? Na Bíblia inteira. Como eu disse, são vários nomes, atributos, sinônimos que dão a Jesus. Mas eu queria citar mais um. Além do Rei dos Reis, além do Filho de Deus, eu vou citar Salvador. Jesus é o Salvador. Como já vimos, o Evangelho é a boas novas, e que essa boas novas tem a sua mensagem central em Jesus, na sua vida, morte, ressurreição, retorno em glória, a qual concluirá o plano de salvação do homem. A primeira pergunta, eu creio que apesar de maneiras diferentes de se responder,
Então a gente viu que Jesus, ele é o nosso Salvador. E a gente já teve essa confirmação num dos primeiros textos que a gente leu aqui, que foi João 3,16. E aí a gente vai agora para Romanos 10, de 9 a 10, que vai dizer assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, para a resposta à primeira pergunta, eu propus aqui 3: Rei dos Reis, o Filho de Deus e o Salvador. Essa resposta ela está longe de ser a completa. Talvez a gente nem saiba aqui responder essa pergunta de uma forma completa, porque realmente Jesus, ele é tudo. Mas eu gostaria aqui de fazer aqui um parêntese e colocar mais uma pergunta, além daquelas 3 que eu já coloquei como título e a gente já respondeu a primeira pergunta. Eu vou colocar aqui mais uma pergunta: quem o diabo e seus demônios dizem ser Jesus? Lucas capítulo 4, 33, vai dizer: certa ocasião, estando ele na sinagoga, o homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 27, também diz: quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério, fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse deles. Além desses 2 textos que eu li, a gente poderia destacar também a tentação de Jesus no deserto, onde o próprio diabo, em uma das suas tentações e provocações, ele diz a seguinte frase: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A segunda passagem que ele vai dizer, ele vai mencionar sobre se jogar. Se você é filho de Deus, salte daqui, se jogue daqui, que seria a parte mais alta do templo. Uma clara provocação do próprio diabo, querendo confrontar a identidade de Jesus. Então até os demônios e até o diabo sabem quem é Jesus. Pelo texto que a gente leu, foi mencionado que ele é o Santo de Deus e o Filho do Deus Altíssimo. Agora a gente vai para a segunda pergunta do nosso tema: como eu o considero? Ou quem é Jesus para mim e para você? Conforme mencionado anteriormente, essa pergunta ela é bem particular, né? Ela vai trazer uma reflexão particular. Logo, cada um vai responder para si mesmo: como eu o considero. Mas o caminho que a gente fez até aqui, citando que ele é Rei dos Reis, que ele é o Filho de Deus, que ele é o nosso Salvador, que ele é o Filho do Deus Altíssimo, como foi dito ali pelos demônios, isso vai dar um norte para quem Jesus ele pode ser na nossa vida. E quando eu falo quem Jesus pode ser, e eu faço um destaque na palavra pode ser, porque não necessariamente para você
e para mim, Ele vai ser Rei dos Reis. Ele vai ser Salvador. Ele vai ser o Filho de Deus. Não na perspectiva de quem Ele é o que é e pronto, acabou. Mas na perspectiva do que você o considera. O que eu quero dizer é que saber quem é Jesus não nos garante que Ele será para nós o que de fato Ele é, no que diz respeito a como o consideramos e a como o tratamos. Por isso da pergunta, a segunda e a terceira, como eu o considero e de que forma eu trato? E se porventura está um pouquinho confuso, eu vou explicar. A gente vai voltar no nosso texto base, lá em João capítulo 18, versículo 38, vai dizer assim: Pilatos perguntou, que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum. Já em João capítulo 19, versículo 4 vai dizer: Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. João capítulo 19, versículo 6 vai dizer: Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, começaram a gritar: Crucifiquem-o, crucifiquem-o, levem-no vocês e crucifiquem. Disse Pilatos: Eu o considero inocente. Pilatos, ele não conhecia Jesus, ele só tinha ouvido falar dele. Porém, mesmo sem conhecer Jesus, coube a Pilatos julgá-lo. E assim como em qualquer julgamento, o juiz, conhecendo ou não o réu, a pessoa que está sendo julgada, ele deve se ater aos fatos, às provas, às evidências, às testemunhas, para então poder fazer um julgamento de forma imparcial e justa, chegando à conclusão do caso, dando seu veredito, considerando o réu culpado ou inocente. Pilatos, ele analisou os fatos sobre Jesus. Logo ele passou a conhecer Jesus, eu posso dizer, pela visão jurídica dos romanos. E concluiu que Jesus era inocente. E se a gente pegasse aquelas 3 primeiras perguntas que dão o título à nossa mensagem e fizéssemos ela para Pilatos, e nós mesmos a respondêssemos diante do que a gente leu do nosso texto base, o que a gente poderia responder? Pilatos, quem é Jesus? Um cidadão judeu. Pilatos, como você o considera? Inocente. Pilatos, como você o tratou? Pilatos, por 3 vezes no texto que a gente leu, reconhece a inocência de Jesus, mas mesmo assim Pilatos trata Jesus como culpado, levando à humilhação, à tortura e à morte. É o que a gente vai ver lá em João capítulo 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados o fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho, zombaram dele dizendo: Salve, Rei dos Judeus, e batiam em seu rosto. Mas antes que você possa pensar, poxa, mas isso tinha que acontecer para que Jesus, para que se cumprisse, né, o que está as Escrituras. Eu não queria que você olhasse por essa perspectiva, mas eu queria que você olhasse no que diz respeito ao comportamento que contraria a razão. O comportamento que contraria a razão. Eu creio que todos nós cristãos temos a convicção, a razão de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que a Sua palavra é a verdade, e que devemos confiar, crer e obedecer aos Seus mandamentos. Mas será que os nossos comportamentos,
As nossas ações estão de acordo com a nossa razão, de acordo com a nossa convicção? Da mesma forma que Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, mas o tratou como culpado, nós também podemos estar fazendo a mesma coisa com Jesus. Vivendo uma vida de maneira a ignorar a Jesus, sabendo quem Ele é, até considerando quem de fato Ele é, mas o tratando como se Ele não fosse quem de fato Ele é. João capítulo 19, no versículo 10 vai dizer: por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Quando eu leio esse texto, eu lembro de uns comentários, de algumas pregações, de uma metáfora, onde as pessoas falam algo do tipo: cuidado com as suas ações, pois você pode estar crucificando Jesus novamente. Assim como Pilatos, nós também temos uma certa autoridade, uma autorização da parte de Deus, que chama livre-arbítrio, onde nós podemos soltar Jesus no sentido de tratá-lo como de fato Ele é, e assim sermos agraciados pela salvação, ou crucificar Jesus novamente no sentido de até mesmo reconhecer, considerar Ele, mas o tratando de forma contrária, o que pode nos levar à condenação, se nós não mudarmos de atitude. Mas eu gostaria de fazer aqui uma seguinte observação: ao pregar Jesus na cruz, podemos dizer que ela é uma ação final, é a conclusão de um processo, conclusão sucedida de um trajeto de humilhação, açoites e muitas dores. Ou seja, olhando para essa questão metafórica, né? Se nós estamos crucificando Jesus, a gente tem que entender que o ato de crucificar já é o final, mas antes da crucificação, nós já estamos humilhando Jesus, nós já estamos torturando Jesus, nós já estamos menosprezando Jesus. Portanto, que o nosso modo de viver possa ser no mesmo sentido, que a resposta às 3 perguntas que deram título à nossa mensagem possa ser no mesmo sentido. Quem é Jesus? O Rei dos Reis. Como você considera? Como um glorioso Rei? Como você o trata? Como meu Rei? Ou quem é Jesus, o único suficiente Salvador? Como você o considera como o Salvador da humanidade? Como você o trata? Como meu Salvador. Não pode haver discordância ou contradição em nossas vidas com relação a como vemos Jesus, pois se houver, temos que rever os nossos conceitos, considerações e ações. Jesus, em uma das suas manifestações de amor, Ele ora por nós, por cada um de nós que estamos aqui e por mundo afora, e nos chama a sermos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. João capítulo 17, no versículo 9, vai relatar essa oração de Jesus. Vai dizer assim: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com teu poder, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. No versículo 15, não peço que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Versículo 17, consagre-os na verdade que é a tua palavra. E o versículo 20, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. 21,
minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu o enviaste. Essa unidade que Jesus nos chama para sermos com Ele e o Pai, só é possível se nós o conhecermos, considerarmos e tratarmos Jesus como quem de fato Ele é. Assim sendo, podemos então ser salvos e desfrutar da vida eterna. É o que podemos confirmar através do próprio capítulo 17 de João, no início, no versículo 3 e versículo 4, que vai dizer: a vida eterna é isso. João 17, 3. A vida eterna é isso: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que me deste, que enviaste ao mundo. Eu te glorificarei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Quando eu li e leio esse texto, para mim fica claro aonde ele diz: a vida eterna é isso, conhecer a Ti, ou seja, a salvação, a vida eterna é isso. Ele não está só afirmando, ele está concluindo: a vida eterna é isso. Fica claro não somente que se trata de uma afirmação, mas também de uma conclusão. Ou seja, para que possamos desfrutar da vida eterna, para sermos salvos, é necessário conhecer a Deus e a Jesus. E Jesus nos dá o seu próprio exemplo quando fala: eu te glorifiquei aqui na terra. E se referindo a Deus Pai, não só o conhecendo, o reconhecendo, o considerando também como Deus é. E na continuação do texto ele vai dizer: completando a obra que me deste. Essa ação de completar a obra é uma das constatações de que Jesus deixa o seu exemplo não somente em que ele conhece o Pai, que ele considera a Deus o Pai, mas também que ele trata Deus como Pai, sendo obediente ao que o Pai mandou. E aí eu finalizo chamando a sua atenção para a seguinte situação. Talvez você possa estar pensando: mas tudo o que foi dito aqui não é novidade para mim. Eu já ouvi isso várias vezes e eu pratico. E se porventura de fato você faz isso, eu glorifico a Deus, porque você sabe quem é Jesus, porque você considera de fato quem é Jesus e que você trata Jesus como de fato Ele é. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço que, apesar de você estar ouvindo essas palavras de forma repetida, ela pode até não trazer informações novas para você, mas que ela possa fortalecer a sua convicção de que você está no caminho certo, de que você está trilhando o caminho certo. Mas se você, assim como eu, foi confrontado mais uma vez pela palavra, eu peço a Deus que a sua misericórdia, amor e graça continue sobre nós, e que seu Espírito Santo nos leve ao arrependimento dia após dia, a fim de nos ajudar a manter no centro da vontade de Deus. Pois se não andarmos em unidade com Jesus, se o nosso comportamento e ações estiverem na contramão de nossa razão, de nossa convicção, de nossa fé, a palavra de Deus vai chamar isso de hipocrisia. E em Mateus 23, vai fazer duras críticas a quem assim vive. E fazendo o curso de Homens ao Máximo, lá teve uma frase que eu li que marcou bastante a minha vida, e eu peguei, fiz algumas adições a essa frase, e aí para mim a frase soa assim: o pior ateu não é aquele que sai gritando ao vento que não acredita em Deus,
Mas aquele que até diz acreditar, que vai à igreja, que ora, que canta louvores, mas quando sai da porta para fora da igreja, vive agindo como se Deus não existisse. Quem é Jesus? Como eu o considero e de que maneira eu o trato? Que a nossa vida possa ser uma com Deus. Somente assim nós vamos conseguir responder essas 3 perguntas no mesmo sentido. E se porventura hoje você não está respondendo ela no mesmo sentido, principalmente na parte onde nós falamos sobre tratar Jesus, que nós possamos rever os nossos conceitos, a nossa atitude. Foi como eu disse, Pilatos sabia quem era Jesus, o considerou como inocente, mas o tratou como culpado. Eu gostaria de passar um vídeo, por favor, que vai falar algo sobre isso. O 5º vídeo, por favor. Ele é o rei da justiça, ele é o rei da história, ele é o rei do céu, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano, nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram.
mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Aleluias. Se esse também é o seu rei, está aí um grande desafio de vivermos em unidade com Ele, de sabermos quem Ele é, de o considerarmos como quem de fato Ele é e de o tratarmos como quem de fato Ele é. Eu tentei de uma forma que passar para vocês o que Deus falou muito comigo. Eu li, reli, ouvi isso várias vezes, tentei fugir um pouco da leitura, mas é a primeira de muitas. Em nome de Jesus, eu vou pedir para o pastor Adonias subir aqui e fazer suas considerações e completar, por gentileza, o que de repente não pude falar. Amém, glória a Deus. Não tenho que completar nada.